assenteis, irmãos. Amém? Estou feliz de mais uma noite dividir uma palavra com os irmãos. Amém? Aprender com os irmãos nessa noite mais alguma coisa. Glória a Deus. Porque nós estamos aqui, todos nós estamos aqui para aprender, né? Um com os outros. Deus, ele não dá sabedoria para todo mundo. Deus não dá sabedoria só para um. Deus pegou a sabedoria e dividiu um pouco para cada um. Para quê? Para que um dependa do outro. E não deu uma sabedoria, deu para uma só pessoa, para aquela pessoa dominar sobre as outras. Não. Ele deu a sabedoria e dividiu um pouco para cada um. Amém? E dividiu como ele quis. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra eu já li um tempo atrás. Quando Deus não me entrega novo, é porque Ele quer que eu entregue aquilo que eu já entreguei. Ela fala de novo daquele assunto que tu já falou. Amém? E nessa noite, eu quero falar sobre um assunto. Sobre isso aqui. O que é isso? Hã? Uma dobradiça. Amém? Essa dobradiça, irmãos, para que ela serve? Para abrir portas. Amém? Se eu disser algo para vocês, que muitos irmãos na igreja são como essa dobradiça. E muitos irmãos na igreja são com portas. Quem é que são os portas? Os portas são os pregadores, os cantores, que muita gente entra no evangelho através deles. Amém? Muitas vezes, olha assim, muitas pessoas conheceram o evangelho através daquela pessoa. Eles são os grandes portas. Amém? Mas também tem os dobradiça. Vocês ouviram alguém elogiar a dobradiça da porta? Quem já disse, que dobradiça bonita essa aí? Alguém já viu? Mas se não tem ela, a porta não abre. Tá entendendo? Sem ela, a porta não abre. Ela não é tão importante aos olhos dos homens, mas sem ela, as portas não podem abrir. Então tem muitas pessoas que vão ganhar muitas almas, mas se não fossem os pequenininhos que estão por trás, que ninguém vê, e ninguém elogia, e ninguém diz nada, as portas não abrem. Amém? Vou dar um exemplo claro aqui, irmãos. O irmão tá ali, frequenta a Canaã com nós ali, tinha um irmão que estava louvando na Canaã um dia desse. Irmãos, ele estava louvando assim, e a igreja começou a cair no Espírito Santo. Que louvor lindo, que louvor lindo. Mas só que eu reparei um minuto que o rapaz estava louvando, daqui a pouco ele assim, ó. Dizer que a garganta estava seca já. E vem um irmãozinho, o dobradiça, que ninguém reconhece, com um copinho d'água assim, ó. Entregou para ele. E ele tomou aquela água e continuou louvando a Deus. E todo mundo, que meu Deus do céu, que louvor lindo, meu Deus. Aí depois terminou o louvor, tu viu aquele rapazinho louvando, tu viu que viu o Espírito Santo dele? Pois é. Mas se não fosse o dobradiça, ele não conseguiria cantar mais. Amém? Ninguém reparou no rapazinho que foi entregar água para ele. Amém? Muita gente fala assim, tu viu aquele pregador pregando? Que pregação linda. Mas ninguém falou daquele que arrumou o som lá, que arrumou o microfone. Amém? Olha, eu fui lá na igreja lá, que igreja bem linda, coisa mais linda que aquela igreja. Olha, parabéns, pastor, pela igreja aqui. Mas ninguém falou do rapaz que limpou lá, com o rapaz que limpa lá, com o rapaz que fez a faxina. Esses são os dobradiças. Ninguém vê, mas eles são essencial. Eles são importantíssimos. E nessa noite, Deus mandou me falar com os dobradiças nessa noite. Ele nem veio falar com você que é dobradiça. Que talvez ninguém vê o que você faz. Mas Deus está querendo falar para você nessa noite que você também é importante. Amém? Amém? Talvez o mundo diga para você assim, você não é importante, mas você é importante. Amém? Você é essencial. Glória a Deus.
Amém? Então a gente vai ver alguns versículos aqui, irmãos, que mostram muitas dobradiças que a gente não repara, que ninguém elogia, mas sem ela as portas não podem abrir. Sem ela as grandes portas não podem abrir. Tinha o pastor, tinha o Billy Graham. Quantas almas Billy Graham ganhou? Milhões de almas. Mas alguém ganhou a alma do Billy Graham. E talvez você nem conheça quem é. Então muitas vezes o dobradiça trabalhou por trás, ganhou aquela alma, e aquela alma ganhou muitas. Mas se não fosse o dobradiça, aquilo lá não tinha ganhado. Então, irmãos, vai ter irmãos que vão ganhar muitas almas através do louvor, através da sua palavra, através de lendo a Bíblia, amém? Mas vai ter irmão que vai em casa. Pegar um por um. Ô irmão, vamos na igreja comigo? Ele não trouxe uma multidão, mas botou na casa do amigo lá. Ô amigo, vem comigo. Eu conheço pessoas que levam de um em um. Pega um pela mão, vão comigo no culto hoje. Amém? Você também é importante. Você não ganhou uma multidão, mas você foi lá e não esqueceu de bater na casa do seu irmão, não esqueceu de bater na casa do seu vizinho, não esqueceu de pregar por um teu emprego. Amém? Eu não ganhei uma multidão, mas se você bateu na casa de um só, e aquele um você conseguiu trazer, você já é uma grande obra na casa de Deus. Deus, ele não olha a quantidade que você faz. Ele faz a sinceridade. Amém? Então tem muitas pessoas que são como essa dobradiça. Que pouco elogio, ninguém fala nada. Mas elas são essenciais para que eles possam abrir. Então nessa noite, os dobradiças, vocês também são importantíssimos. Amém? E às vezes são mais cheios do Espírito Santo do que os porta. Por quê? Porque porta, ele pode estar ali para ser visto. Mas o dobradiça, ninguém vê, não sei, ele tem que ser por amor mesmo. Amém? Porque ninguém está elogiando, ninguém está dizendo nada dele. Ele tem que vir porque ele ama mesmo fazer aquilo. Amém? Então muitas vezes é que ela tem mais Espírito Santo que muitos. Glória a Deus. Vamos olhar um versículo aqui. Vamos conversar um pouco na palavra. Fazer uma pergunta para os irmãos. Alguém conhece Arão? Na Bíblia? Arão. Todo mundo. Arão eu conheço. Por que conhece o Arão? Porque o Arão era o sumo sacerdote. Quando traziam a arca da aliança, vinha quem? Arão. Então dizia assim, olha, as pessoas olhavam o sumo sacerdote de longe e falavam assim, meu Deus, vem ele lá, com a roupa toda branca. Seu cinto de linho. Que coisa linda, aquela, olha, que maravilha aquilo. Olha, todo mundo conhece o sumo sacerdote. Todo mundo conhece Arão. Conhece ou não conhece? Todo mundo conhece Arão ou não conhece? E Bezalel? E Bezalel? Todo mundo conhece Arão e Bezalel? Quem é Bezalel? Quem é Bezalel na Bíblia? Olha, ouvi falar uma vez e outra ali. Amém? Todo mundo conhece Arão, que carregava a arca. Mas ninguém conhece Bezalel, que construiu a arca. Bezalel foi o homem que construiu a arca. Ninguém elogia aquele que construiu. Mas todo mundo elogia aquele que está carregando. Que está carregando a arca. Mas ninguém elogia aquele. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo. Abra sua Bíblia, Êxodo 31, do 1 ao 4. Vamos ler aqui por enquanto. Êxodo 31. Êxodo 31, 1 ao 4.
Amém? Acharam aí? Ele diz assim: e o Senhor Deus disse a Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés: olha só, escolhi Bezalel, filho de Uri, neto de Urques, da tribo de Judá, e enchi com o meu Espírito Santo. Enchi ele com o meu Espírito. E lhe dei inteligência e competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Para fazer o desenho trabalhado em ouro, em prata e em bronze. Para lapidar e montar pedras preciosas. Para entalhar a madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Amém? Então Bezalel, que ninguém lembrava, para carregar a arca não precisava ser cheio de Espírito Santo. Precisava só ser só sacerdote, ou da tribo de Levi. Amém? Mas para construir a arca, Deus encheu Bezalel do Espírito Santo. E deu inteligência para ele que pudesse desenhar aquilo que Deus queria. Amém? E é um homem que a gente nem lembrava quem era. Um dos primeiros homens a ser cheio do Espírito Santo na Bíblia. E ele estava lá construindo. Aí todo mundo elogiava os sumos sacerdotes, os levitas e quem carregava a arca. E poucos lembravam aqueles que construíam. Assim, muitas vezes é na igreja, é no seu trabalho, é na sua vida. Muitas vezes as pessoas elogiam aqueles que estão trabalhando, que estão à vista, e poucos lembram daqueles que estão trabalhando por trás. Poucos lembram dos dobradiços. Poucos lembram daquele que fez o serviço e são cheios do Espírito Santo. Talvez aqueles que estão aparecendo nem sejam cheios do Espírito Santo, mas aqueles que estão escondidos e precisam trabalhar e precisam ser cheios do Espírito Santo. Porque não tem nada que incentive eles a fazer aquilo se não é o Espírito Santo. Amém? E aí, tem algum dobradiço aqui nessa noite? Tem algum dobradiço aqui nessa noite que está trabalhando? Ninguém está vendo? Deus está falando para você nessa noite, dizendo assim, ó, o seu trabalho é importante. Não desista, o teu trabalho é importante. Amém? Ah, mas o outro está aparecendo, o outro está elogiando o outro. Não tem problema. O seu trabalho é importante. Amém? Ah, mas o outro lá é cheio de Espírito Santo. Ele é cheio de Espírito Santo. Mas se você não está trabalhando ali, ele não tem como trabalhar. Se não tem quem mexe no microfone, não tem quem pregue. Se não tem quem alcance água, não tem quem cante. Então você também é importante. Amém? Não desanime. Continue caminhando, irmãos. Não olhe para o que as pessoas vão dizer para você, se você é bom ou se você não é. Se preocupe se Deus está olhando você no secreto. Amém. Se você ganhou o elogio do mundo e as palmas do mundo, você já pegou e recebeu o seu pagamento. Mas se você está fazendo algo para Deus e ninguém está vendo, ninguém está dizendo nada, amém? O seu pagamento está com Cristo. Amém. Amém? Você prefere receber dos homens ou de Cristo? Amém? Então não se preocupe em pagar, não se preocupe em receber aqui agora. Ora a Deus. Hoje a gente está cheio de perguntas, amém? A segunda pergunta que eu quero fazer para os irmãos: para quantas pessoas Pedro pregou? Quem conhece Pedro? Todo mundo conhece Pedro, conhece ou não conhece Pedro? Amém? Vamos abrir uma Bíblia aqui em Atos 2:38. Atos 2:38. Vamos abrir aqui? Atos 2:38. Atos 2:38.
Atos 2:38. Todos acharam? E ele diz assim, ó. E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês se receberão de Deus o Espírito Santo. Assim Pedro pregando. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe. Isso é para todos aqueles que o Senhor nos deu chamar. E Pedro continuou a dar o seu testemunho, e com muitas outras explicações, e procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados naquele dia 3.000 pessoas. Vocês não entenderam errado, não. Só naquele dia Pedro pregou e convenceu 3.000 pessoas. É pouco, não é? 3.000 pessoas, Pedro. Ele pegou a palavra e começou a pregar: se arrependam. Se arrependam que vocês serão cheios do Espírito Santo. Se arrependam que Deus quer vocês como filho. E naquele momento, 3.000 pessoas se arrependeram e aceitaram Jesus. E todo mundo bate palma. Mas, meu Deus, Pedro, maravilha. Todo mundo fala desse versículo. Pedro conseguiu convencer 3.000 pessoas numa pregação só. Amém? É ou não é? E todo mundo elogia Pedro. E André? Quantos André convenceu? Pedro convenceu 3.000 pessoas numa pregação só. Todo mundo fala nisso. E na Bíblia, quantas vezes você viu falar de André? Hã? Quantas vezes você viu falar de André? Tem muitos aqui na igreja que são como André, que estão ali, mas ninguém viu falar. Falo muito do Pedro que convenceu 3.000, mas ninguém fala de André. Mas qual é a importância de André? Vocês querem saber qual é a importância de André? Olha só. Olha só. Abra sua Bíblia em João 1:40. João 1:40. João 1:40. Todo mundo elogia Pedro. Pedro convenceu 3.000 pessoas. Ninguém sabe. E Pedro? E André? E André? Olha só. 40. E André? André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus. E por isso havia seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão Pedro. Quem foi que foi pregar para Pedro? Quem foi pregar para Pedro? André. Todo mundo elogia Pedro que ganhou 3.000 almas. Mas ninguém elogia André que ganhou Pedro.
Quando Jesus pegou, ele viu ali e falou assim, ó, eu vou lá chamar meu irmão. E foi lá, ô Pedro, Jesus está lá. Então, se não fosse André, que ninguém lembra, que ninguém fala, Pedro não tinha ganhado as 3 mil. Tá entendendo? Então, são muitos como o André aqui, que não ganhou 3 mil, mas ganhou aquele que ganhou 3 mil. Então, se você ganhar uma alma, irmãos, não te preocupe, porque aquela alma que você ganhou talvez ganhe 5 mil almas. Mas essa igreja é pequena, não se preocupe, porque naquela igreja pode sair uma que sai uma igreja enorme. Você é como André muitas vezes, que você não pesca de rede, mas de anzol, pega um por um. Tem uns que pescam de rede, pegam a tira e vem um monte. Agora tem gente que pesca de anzol. Amém? Então todo mundo elogia os 3 mil que Pedro ganhou, mas ninguém fala de André que ganhou Pedro. Se eu perguntasse para vocês, antes desse versículo, perguntasse assim, qual é a importância de André na Bíblia? Qual é a importância de André na caminhada de Jesus? Não sei, não vi falar nada de André. Mas ele foi de suma importância, porque ele ganhou Pedro, e ganhou muitas almas. Então, muitas vezes você vai chegar lá assim, qual é a tua importância na igreja? O que tu faz na igreja? Eu não vejo nem falando teu nome aí no culto, hein? Eu não vejo nem falar o teu... Nem te vejo aí no culto de vez em quando. Aí você diz, eu sou como André. Eu passo na casa do meu irmão, trago um irmão só, mas eu trago. Quando os outros estão lá, preocupados em aparecer, eu estou escondidinho, mas estou trabalhando. Eu sou como uma dobradiça, amém? Ninguém me vê, ninguém me elogia, mas eu estou ali, estou trabalhando. Eu fico por trás, porque a dobradiça fica por trás. Então, irmãos, dobradiça dessa noite, não fiquem tristes. As coisas que vocês estão fazendo não estão sendo vistas. Quando eu falo isso, ser visto, não quer dizer só na igreja. Na sua vida, no seu emprego. Muitas vezes você faz no seu emprego, você faz até na sua casa, na sua vida, e ninguém vê, ninguém dá valor para o que tu faz. Mas continue trabalhando, que Deus está vendo. Amém? Eu me lembro uma vez que Jacó permaneci, desesperado. Chegou lá e falou assim, ô Senhor, não aguento mais. Ô Senhor, eu não aguento mais. Por que tu não aguenta mais? O meu tio Labão está me roubando todos os dias. Eu faço tudo certinho e todo dia me rouba. Eu não aguento mais isso. Aí Deus olhou para Jacó e falou assim, ó, Jacó, eu estou vendo tudo. Então muitas vezes que você está fazendo, ninguém está vendo, você diz, não aguento mais. Eu faço e faço e ninguém vê. Eu faço e faço e ninguém dá valor. E Deus está querendo falar para você nessa noite. Ei, eu estou vendo o que você está fazendo. Glória a Deus. Então vocês já conheceram Basiléu, que ninguém sabia, mas ele que construiu a arca, o primeiro homem a ser Espírito Santo, mas todo mundo lembrava de Arão, que carregava a arca. Todo mundo lembrava de Pedro, que ganhou mais de 3 mil almas numa pregação, mas ninguém lembrava de André, que ganhou o Pedro. Amém? Glória a Deus. A palavra diz que nós somos como o sal da terra. Amém? Vocês entenderam isso ou não? O que você entende? Nós somos como o sal da terra. O que você entende disso? Vamos ler essa parte? Abre sua Bíblia em Mateus 5, 13. Mateus 5, 13.
Ele diz assim: Mateus 5,13. E vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de servir, deixa de ser sal, e não serve para mais nada, e jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. E o 14. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Amém? Você vê que Deus fala de duas coisas. E aqui você vai entender, nessa noite, que tem dois tipos de pessoas na igreja. E esses dois tipos de pessoas são importantes. Ele diz, vocês são como o sal, mas também são como a luz. A luz, todo mundo vê. A luz, a légua de distância, tu consegue ver. Mas e o sal? Irmãos, outra pergunta que eu quero ver. Quer ver que Deus diz específico como o sal da terra? Quer ver que não é que ele fala? Já viu alguém elogiar o sal na comida? Já viu alguém dizer, mas que sal gostoso esse aqui na comida? Já viu alguém dizer isso? Já viu? Mas tira o sal da comida e vê se falta que ele faz. Você é assim. Ninguém vai elogiar, ninguém diz que você é bom. Mas quando você não está, vão sentir falta. Você é como o sal da terra, irmãos. Você dá o gosto. Talvez você não seja o principal, o temperinho verde, o sazon, mas sem... Exato, mas sem você ali não adianta, a comida não vai prestar. E ninguém vai te elogiar. Mas quando não tiver, ninguém come. Assim será muitas vezes os dobradiços. Ninguém vai lembrar. Mas quando começar o culto, o som não funciona, a água não é entregue, as coisas não estão ali, o banheiro está sujo, tudo está tudo errado. Nada funciona. Amém? Ninguém elogia. Mas se você não está lá, você faz falta. Amém? Então essa mensagem nessa noite Deus quis deixar para você, que é dobradiça. Você que é sal. Amém? Ninguém está vendo, mas você é importante. Você é como o André, que ninguém disse que você ganhou 3.000 almas, mas Deus sabe que você ganhou Pedro. Você é como o Bezalel, que você não tem a honra de carregar a arca, mas você construiu. Amém? Você muitas vezes, as pessoas vão dizer que você é algo sem importância para eles. Para Deus você é uma pedra preciosa. Você já ouviu falar na Bíblia